meu sonho, eu estava num sobrado, e aí nesse sobrado eu ia na janela e uma senhora vestida de baiana, ela com uma bandeja, ela me oferecia algumas coisas. Vocês vão se lembrar daqueles melzinhos que a gente... Gente, plural de mel, plural e diminutivo, tá? Mel no pacotinho. Então, ela me dava Aqueles 3. melzinhos. Ela me dava 3 daqueles, me dava 3 conchas e me dava 3, uma quantidade assim de ervas, né? 3 buquezinhos de erva. Sempre 3, hein? Que curioso. Sempre 3. Maconha? E aí eu punha num cesto, eu tava não era um cesto, era como se fosse a tampa de um cesto. Quando eu pegava, eu descia um nível, como se eu estivesse num elevador. Mas eu atravessava o chão, eu atravessava as paredes, eu atravessava o solo. E aí, quando eu desci nesse nível, eu dei para uma sala, que bem como tem essa estante de livros aqui, era uma sala que as 4 paredes tinham várias estantes, e dentro delas tinham vidros com coisas, pedaços humanos, dedos, ossos dissecados, enfim, dentro desses vidros, como esses potes de conservas que a gente tem dentro de um líquido. E aí eu descia mais um nível, atravessava solo, atravessava parede, e nesse último nível tinha uma parede, essa parede, ela era azul muito escuro, e um corredor. Eu tive medo de ir por esse corredor, porque do corredor eu vi uma mulher, e era uma mulher pequena, ela estava deitada num sofá, e eu vi os detalhes do sofá. Nesse nível, viu, Manuel? Se você não lembra, eu lembro dos detalhes. Meu Deus do céu. O sofá, ele era um tecido aveludado, com um arabesco envelhecido, meio marrom, meio verde musgo, e eu via os pés dessa mulher, os pés muito magros, e ela estava deitada, coberta com um lençol preto e um capuz. E eu precisava dar a volta para eu ver o rosto dela. Quando eu tentava dar a volta, na frente da porta, tinha uma moto, também azul. Sabe uma moto, vocês sabem, a moto Fan? A antiga CG? Agora sim. Então, essa moto azul estava na porta e tinha um capacete pendurado no retrovisor, como de fato os motociclistas fazem, né? Pega o capacete e pendura ali no retrovisor. Eu olhei a moto, dei a volta, e eu tive muito medo de ver essa mulher, porque na minha cabeça era um demônio, né? E aí eu acordei. Quando eu acordei, eu ainda estava no meu colchão. Eu estava acordada, tá, gente? Eu acordei do sonho, eu subi a parede, a sala azul, onde tinha moto. Depois eu subi a sala de vidros, de ossos e de conservas, enfim. Depois eu subi o sobrado e depois eu subi o meu próprio colchão. Estava na minha cama. Fiquei muito impressionada, contei para o meu esposo, contei para a minha pastora na época. Ela disse: Monique, é tão diferente que eu vou te pedir um tempo, eu vou orar e vou ver, eu não sei o que te dizer a respeito disso. Passaram-se alguns dias, eu fui à reunião de célula, né? E na volta, eu, meu esposo, minha filha, a gente foi de Uber. E aí a minha filha sentou eu fui no meio, meu esposo no banco de trás, né? Meu esposo numa porta, minha filha na outra, eu no meio. E, gente, andar no meio é muito ruim, todo mundo sabe disso, né? Então, eu usei todo o meu nepotismo e falei: venha para o meio, porque eu não vou andar no meio, não quero andar na porta, na janela. E aí, botei a menina no meio e vim embora. Chegando aqui no meu bairro, tem uma rua que se chama Rua dos Médicos, nós viramos e eu vi uma moto se aproximando e ela parecia que não ia frear. Não tinha muita gente, era à noite. E ela, de fato, não freou. Ela entrou na minha porta onde eu estava. Ela bateu, o carro bateu num prédio, num condomínio, no muro de um condomínio que tinha na frente. Ela entrou um pouquinho onde eu estava. E o motoqueiro voou, a moto voou e veio um monte de gente em cima. E como eu estava perto de casa, meu esposo disse: vamos para casa, vai você, a Maite para casa, todo mundo assustado. Eu fui para casa. Aí ele falou: não, o motoqueiro dormiu, ele era um entregador de iFood, ele dormiu na moto, não aconteceu nada com ele, tá bem. O motorista do Uber já vai acionar o seguro.
E no dia seguinte, o motorista do Uber mandou as imagens, né? Porque ele tinha câmera no carro. E, gente, era uma fã azul.